Olá galerinha, como estão vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Eloy Machado e vamos resolver mais uma questão da segunda fase da VUNESP 2014. Uma questão muito curiosa, apareceu ano passado, envolvendo um fato com o Capitão Jack Sparrow do filme do Piratas do Caribe, né? Quem fez a VUNESP esse ano, da primeira fase, também viu uma questão que envolvia filme. Talvez o mesmo cara que queria fazer graça e fez escolhendo o Wolverine como o cara do sujeito do probleminha desse ano aí. Mas vamos lá, o que diz a questão do Jack Sparrow, né? O Capitão Jack. O Capitão Jack ele achou um mapa do tesouro e o mapa do tesouro tinha determinadas indicações de uma pedra P1, uma pedra P2, e o Jack descobriu que essas pedras estão distantes de 10 metros uma da outra. Uma árvore que estava no mapa não existe mais. E aí tinha três indicações, daqui a pouco eu falo melhor sobre elas, que permitiam que achasse o ponto M1, o ponto M2, e o tesouro estava no ponto médio do segmento M1 e M2. Pois bem, o Jack, como um excelente navegador, conhecia conceitos matemáticos. Pensou por alguns instantes e introduziu um sistema de coordenadas retangulares com origem em P1 e com eixos abscissas passando por P2. Fez algumas marcações e encontrou o tesouro. Pergunta do problema. A partir do plano cartesiano definido pelo Jack, determine as coordenadas do ponto onde está o tesouro. Então eu quero saber a localização, tá? De acordo com o plano cartesiano que o Jack fez. E marque no sistema que está lá na folha de respostas o ponto P2, que é a segunda pedra, aquela que está distante 10 metros da primeira, e que diz o texto que o Jack colocou no eixo das abscissas, tá? E também o ponto do local do tesouro. Então vamos começar a fazer? Então se prepare, a resolução ela é uma resolução longa, o texto introdutório já é longo, a resolução também é uma resolução relativamente longa, mas vale bastante a pena. Então vamos lá. A gente começa vendo, né, na folha de respostas tinha já o plano cartesiano desenhado, isso é muito bacana, isso é uma tendência, os vestibulares têm feito isso facilita para o aluno, facilita para o corretor, que fica mais organizado, fica tudo mais tranquilo, muito mais fácil de ser feito, tá? Muito bem. O ponto P2, que é a outra pedra, está distante 10 metros em linha reta, lembra disso? E o Jack colocou no eixo das abscissas. Então eu vou contar aqui 10 casinhas, né, 10 quadradinhos, e vou colocar o meu ponto P2 exatamente no eixo das abscissas, conforme o Jack colocou. Tá? Muito bem. Além disso, tinha uma árvore desconhecida, uma árvore que não estava mais lá. Então eu vou colocar essa árvore num ponto qualquer. Até pode parecer que eu coloquei numa coordenada específica, tipo 4 e menos 2, mas não. É uma árvore que não existe mais, é um ponto aleatório, tá certo? Eu não estou colocando aqui por causa das coordenadas em si. Joia? Muito bem, esse é o meu ponto A. O que dizia o mapa? Que a gente tem que determinar o ponto M1 girando o segmento P1A. Que segmento é esse? P1A, tá aqui. Girando 90 graus no sentido anti-horário, no sentido contra o relógio, tá? Então, para cá, ó, esse giro de 90 graus me dá o M1. Ok. O problema é o seguinte, A é um ponto desconhecido. M1 também é desconhecido porque ele está dependente do ponto A. Mas eu preciso, então, colocar incógnitas no meu ponto A para que eu tenha uma relação do ponto M1 com o ponto A. E depois o ponto M2 também, porque também vai ser relativo aqui ao P2A. Tá? Como que eu faço isso? Grande problema desse exercício. A maioria dos alunos escolheu ferramentas pesadas demais para fazer o exercício, usando o coeficiente angular, usando perpendicularismo de retas, usando distância de ponto a ponto, tá certo? Nada disso está errado. Só que fica um volume tão grande de contas, o exercício fica tão extenso que você começa a cansar, você começa a perder tempo demais, começa a arriscar erros bobos, tá certo? Começa até a desistir, porque dá aquela impressão que não sai o exercício. Então o que eu vou ensinar para vocês é uma técnica muito bacana de como fazer a rotação de segmentos a 90 graus no plano cartesiano. Tá? Então presta atenção que é bem legal o que eu vou mostrar para vocês. Esse segmento aqui, que vai ser rotacionado pelo ponto P1, ele é exatamente do mesmo tamanho de P1M1. Na rotação, você não muda o tamanho, a rotação preserva tamanhos.
tá? Rotação preserva tamanhos. Então eu posso falar que o A, que o P1 e o M1 são vértices de um quadrado, porque se eu tenho lados iguais, né, lados do mesmo tamanho e um ângulo 90 graus, isso poderia ser um quadrado. Não que tenha que ser, mas poderia ser um quadrado. Então eu vou mostrar um quadrado aqui genérico que representa essa nossa rotação aí, tá? Bom, não interessa qual é o teu quadrado, não interessa qual é o ângulo que ele está inclinado, tanto faz. O que interessa é que sempre vai existir, observe só, sempre vai existir um quadrado que circunscreve esse e que tenha os lados paralelos aos eixos. Esse aqui na horizontal, esse aqui na vertical. Além disso, observe um detalhezinho. Vou chamar esse ângulo aqui de rosa. E o complementar dele de azul. Então rosa mais azul vai dar 90 graus. Agora vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho 180 graus. Esse ângulo verde é 90. Então o azul mais o ângulo vazio também tem que dar 90. Espera um pouco. O complementar do azul é um rosa. O complementar do rosa é o azul. Então se aqui é rosa, aqui em cima é azul. Se aqui é azul, aqui é rosa. Se aqui é rosa, aqui é azul. E aí vai. Aqui é rosa e aqui é azul. Além disso, como nós temos um quadrado, esse lado é congruente a esse, congruente a esse, congruente a esse. Os meus 4 triângulos externos são congruentes e eu posso provar isso pelo caso ALA, ângulo lado ângulo. O ângulo rosa, o lado do quadrado, o ângulo azul. Se são triângulos congruentes, os catetos também são congruentes. Portanto, se eu chamar, por exemplo, de beta e de alfa, beta o cateto grande e alfa o cateto pequeno, aqui é beta, aqui é alfa, aqui é beta, aqui é alfa, aqui é beta e aqui é alfa. Pegou o espírito da coisa? Com isso, a partir de um único vértice, eu consigo achar os outros 3 vértices do quadrado, usando o alfa e beta como distâncias, depois fazendo um movimento vetorial, vou para trás, vou para frente, vou para cima, vou para o lado, de acordo com a tua figura, tá bom? Tudo bem. Vamos usar essa técnica para chegar no meu ponto M1. Vou dizer que aqui tem um triângulo, aqui tem um outro que nós sabemos que são congruentes. Ok. Catetos desse nosso triângulo. Vou falar que é alfa e beta. Então, a coordenada do meu ponto A, de acordo com o que eu coloquei, veja bem, são distâncias, né? Eu tenho que lembrar da orientação dos eixos. Então, indo para frente, olha aqui, ó. O meu alfa é uma distância positiva em x. Então, a coordenada do meu A é alfa. O beta está para baixo. Olha aqui, ó, o eixo sobe. O beta está para baixo. Então, a minha coordenada y é menos beta. E a do ponto M1? Lembra da congruência? Então, o cateto grande eu chamei de alfa, que vai ser alfa. O cateto pequeno é beta. O meu ponto M1, ele tem na direção do x, na direção horizontal, beta. Então, o x do meu ponto M1 é beta. Na direção vertical, eu tenho alfa. Olha aqui, ó, ambas positivas, que as distâncias estão orientadas na direção das flechinhas, tudo tranquilo, tá? Então, aqui é o meu ponto M1. Agora, eu vou repetir todo o processo para o ponto M2. Vamos lá? Então, meu ponto M1 já está obtido. Agora, meu ponto M2. O ponto M2, eu vou girar o segmento P2A, está aqui, ó, P2A em vermelho, girar 90 graus no sentido horário, no sentido do relógio, né, dos ponteiros do relógio. Então, ele vai girar para cá e achando o meu ponto M2. De acordo com o que nós fizemos, a técnica que nós usamos, aqui tem um triângulo que é congruente a esse. Agora, cuidado com os catetos. Lembra que P1, P2 valia 10? Então, se esse tamanho vale alfa, essa parte aqui é o que falta para chegar em 10. Então, eu vou chamar de 10 menos alfa, tá? E esse pedaço aqui é o mesmo beta que está aqui. Então, aqui é beta. Muito bom. Se eu puser cateto grande, 10 menos alfa, cateto pequeno, beta, quais são as coordenadas do meu ponto M2? Lembre-se que a origem está em P1. A contagem é aqui, ó. Aqui é o 0, 0. Então, o x do ponto M2 é a distância que vai até aqui, ó, até esse ponto, né? Vamos pegar aqui em cima, ó, vai até aqui, ó. Esse é o meu x do ponto M2. Perceba que é o total, que vale 10, menos esse beta, que é o restinho, né? A parte que passou do ponto M2. Então, o x aqui do M2 vai ser 10 menos beta. E o y, a distância vertical do M2, é aqui, ó, o 10 menos alfa. Já tenho M1, já tenho M2. Isso é ótimo. Por quê?
Porque o tesouro está enterrado no ponto médio de M1 e M2. Muito bom. Ponto médio de M1 e M2, vou chamá-lo de T. T vai ser o meu ponto médio, T de tesouro, tá? Como que eu faço ponto médio? É a média dos pontos. Eu somo e divido por 2. Então vamos somar M1 mais M2. Como que eu faço isso? X do M1, que é o beta, soma-se com X do M2, que é o 10 menos beta. Y do M1, que é o alfa, soma-se com o Y do M2, que é o 10 menos alfa. Agora vem a grande surpresa. Perceba que o beta e o menos beta se anulam, o alfa e o menos alfa se anulam. Então a soma M1 e M2 dá o ponto 10, 10. Quer dizer que metade dessa soma é o ponto 5, 5. É o lugar onde está o tesouro. Ele está enterrado nas coordenadas 5, 5. Essa é a resposta do problema. O problema também pedia que você deixasse no plano cartesiano o ponto P2, ele está aqui, e o lugar do tesouro. Então eu vou pegar aqui no 5, 5 e vou montar o meu ponto T, está aqui 5, 5. Tá bom? Muito bem. Esse é o ponto que ele queria que você achasse, o ponto P2, deixar desenhadinho e a nossa resposta. Tá joia? Notem que é um problema que tem uma certa dificuldade, né? Eu lembro ano passado, muitos alunos estranharam, saíram reclamando do problema, estranharam bastante mesmo, tipo como se fosse alguma coisa totalmente alienígena, né? Por causa que fala em rotação, fala em muitas coisas que não são cotidianas. Agora, estamos falando de segunda fase, estamos falando de conhecimentos específicos. Então, de certo modo, aceitável que um problema desse seja cobrado. Tá joia? Muito bem. Um único detalhezinho, né? Esse exercício ele é muito cotidiano, muito comum quando se trabalha com geometria analítica vetorial, geralmente em provas específicas de arquitetura. Então, teve alguns alunos que deram risada quando viram o problema, porque já tinham até treinado coisas parecidíssimas. Mas a maioria estranhou mesmo, é um problema que nem vocês viram, que dá um belo de um trabalho. São esses problemas que você tem que mandar bem. É onde a maioria vai errar, que você tem que acertar, para que você passe na frente do pessoal, para que você tenha a vaga que você tanto quer. Tá bom? Então, qualquer dúvida, deixe os comentários, né? Os comentários estão à sua disposição e não se esqueça, inscreva-se no meu canal. Clique aqui, inscreva-se no meu canal para que você receba as notificações de todas as minhas postagens, todas as aulas que eu colocar, você vai ser avisado se você estiver inscrito no meu canal. Tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.